Olá, mulheres e mulheres, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso querido canal. E hoje a gente vai começar a desvendar os segredos do DNA. Já tem algum material aqui, né? Já alguns vídeos que eu postei, falando sobre como é feito o exame, como é que a gente usa essas informações de uma maneira genérica para determinar um treino, para determinar uma dieta. Mas agora a gente vai fazer isso na prática. Agora a gente vai abrir o exame, vai olhar quais são os genes, quais são os polimorfismos e o que que a gente faz com essas informações. Agora é a hora que a gente vai encontrar respostas de verdade. Por que aquilo não funciona em você? Por que para você aquela conduta é mais difícil? Por que a sua cabeça funciona diferente? Por que tal alimento pode não fazer mal? Por que não dá para escolher uma dieta genericamente e assumir que aquilo ali vai dar certo? Tudo isso a gente consegue ver quando a gente tem acesso a essas informações. E agora vocês vão entender por que eu sou tão apaixonada por isso. Vamos começar então, mas antes disso, deixa eu me apresentar, é claro, para quem ainda não me conhece, eu sou a Gabi Mafuz, sou nutricionista e educadora física, sou especialista em treinamento de força e genômica nutricional. E eu construí esse canal justamente para a gente dividir esse conhecimento, essas informações assim, ó, dessa forma simples, descomplicada, mas principalmente que seja útil no dia a dia de vocês. Se vocês acham, é claro, que esse conteúdo faz sentido para vocês, fiquem à vontade, se inscrevam no canal, participem nos comentários, deixem as opiniões de vocês. Para mim isso é muito importante, porque afinal de contas tudo que eu faço aqui eu faço com muito amor, mas especialmente faço para vocês. E vamos lá, vamos começar a falar do nosso DNA. Antes disso, deixa eu dar uma adiantada no assunto, para quem ainda, né, para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez ou não me acompanha nas outras redes, eu dividi no Instagram, que, não sei se vocês já sabem, eu sou fisiculturista, quero ler um troféuzinho, tem outros por aí guardados, compito há mais de, sei lá, ai, gente, muitos anos, não vou entregar a minha idade, mas aí bota quase 2 décadas, tá? Mas eu tô parada há 5 anos, desde antes da pandemia. Meu último campeonato foi em 2019, dezembro de 2019, exatamente antes de começar a pandemia. E eu fiquei com uma curiosidadezinha. Como será que seria fazer uma preparação com a idade que eu tenho, que é uma idade já bem avançada para atleta, tô com 43 anos, e usando essas informações? Porque com certeza vai ser muito diferente. E eu acho que dá para fazer isso, e dá para fazer isso dividido aqui com vocês por isso, porque a gente vai aprender juntos no caminho e vocês vão observar como é que a gente faz essas escolhas. E claro, vamos encontrando respostas. Então eu vou abrir com vocês aqui, painel por painel, um por um. Gostaria de abrir todos, mas daria um vídeo de, sei lá, muitas horas. Vou abrir um de cada vez, na ordem que eu faria, como se fosse um paciente comum, e vocês vão começar a entender o processo. Como é que a gente faz para encontrar as respostas necessárias e as soluções para as questões de cada um dos indivíduos. Quando chega uma pessoa para mim para fazer esse estudo, é importante que vocês saibam, são horas de conversa, tá? No primeiro encontro, quando a gente começa o processo todo e é feito o exame, e no segundo encontro, quando a gente abre o exame já interpretado e começa a conversar e encaixar as informações na vida dessa pessoa e propor novas soluções. Claro que eu não vou fazer isso aqui com vocês, porque ia, né, estender muito, então eu vou colocando essas informações ao longo do caminho para a gente encaixar já junto com a análise. E o primeiro painel que eu abordo sempre é o painel do cérebro, o painel do funcionamento cerebral de saúde mental. Por quê? Porque essas são as informações que vão determinar as estratégias de conduta. Porque tudo muda a partir do momento em que a gente conhece o funcionamento do nosso cérebro. Eu vou determinar que abordagem eu vou fazer na alimentação, que abordagem eu vou fazer no treino, se essa pessoa tem mais paciência, se ela tem menos paciência, como é que ela processa e libera os neurotransmissores, então o tempo de aquecimento, o tempo de intervalo, o intervalo entre refeições, se vale a pena fazer jejum, todas essas estratégias comportamentais, elas dependem de uma combinação que seja positiva com aquele cérebro. Então, por isso ele vem em primeiro lugar. E esse vai ser o primeiro painel que a gente vai abrir aqui juntos. Como eu falei para vocês, é o meu, então, como não, a gente não tem aquela consulta prévia de várias, né, horas, eu vou adiantar um pouco para vocês, que é o que vocês me diriam no consultório. Quem é a Gabriele?
Eu sou uma pessoa neurodivergente, eu tenho, né, diagnosticado TDAH e superdotação desde os 4 anos de idade. Com 38, 39, sei lá, alguns anos atrás, eu fui diagnosticada também com autismo de nível de suporte 1. Tenho algumas restrições comportamentais. Tenho o meu TDAH, ele é bem H, eu sou muito hiperativa, eu sou muito inquieta, eu sou muito ansiosa, eu não tenho paciência para nada que demora. Sou uma pessoa que sinto muita fome e tenho pouco controle sobre o meu apetite. Isso é uma coisa que eu trabalho muito, foi o que me levou para o fisiculturismo, foi o desafio que eu tinha de conseguir controlar o meu apetite, porque eu sou uma pessoa que tenho tanto a genética da obesidade, da família do meu pai, da minha mãe, todo mundo é obeso. Eu fui obesa até os meus 13, 14 anos de idade, e sempre passei a minha vida inteira lutando contra isso. Inclusive, quando eu competia, uma das coisas que me fez vir estudar a genética foi justamente por que eu tinha que sofrer muito mais do que qualquer outro atleta. Então, assim, eu estou pensando em competir em dezembro, a gente está em junho. Eu vou começar a preparação agora, porque senão eu não vou conseguir. Porque meu emagrecimento é muito mais lento, é muito mais demorado, é muito mais sacrificado, enfim, tudo é muito mais difícil, mesmo eu fazendo tudo direitinho, eu percebo que as outras pessoas, elas vão desenvolvendo, principalmente na questão da perda da gordura, que é o mais importante para subir um palco de fisiculturismo, elas desenvolvem com uma facilidade muito maior do que eu. Então vamos começar entendendo o cérebro de uma pessoa obesa geneticamente, neurodivergente, ansiosa. Olha só, lá no vídeo que eu explico como funciona o teste genético, eu já dei essa orientação, essa informação, mas para quem ainda não assistiu, eu vou falar aqui. O que eu vejo quando eu vejo um gene? Um gene determina, a expressão dele determina a produção de uma proteína. Tudo que é sólido no nosso corpo é formado por proteínas. Pode ser um neurotransmissor, pode ser um hormônio, pode ser um transportador, pode ser uma proteína de membrana, pode ser uma fibra, pode ser qualquer célula do nosso corpo, ela é produzida a partir do comando que é dado pelo nosso DNA. Esse DNA, esse comando, ele pode ser um comando grande, dependendo da necessidade, e pode ser um comando pequeno, dependendo da necessidade. A gente nasce com uma pré-determinação. O nosso gene ele vai ser único, o código genético ele é único do dia que você nasce até o dia que você morre. E ele determina as tendências. Mas veja bem, tendência não é destino. Essa manifestação, ela pode aumentar ou diminuir, ou seja, a gente pode aumentar a expressão ou diminuir a expressão gênica de acordo com as coisas da nossa vida, com o nosso estilo de vida e com a nossa interação com o ambiente. O nome disso é epigenética. E por isso que a gente fala que, né, a gente usa essa palavra para dizer que a gente faz um estudo genético e uma reprogramação epigenética. Ou seja, a gente oferece um ambiente ou condutas ou escolhas que vão interagir, ou alimentos, pode ser, interagir com esses genes e aumentar a expressão daqueles que a gente deseja e diminuir a expressão daqueles que a gente não deseja. Não são todos os genes que a gente já sabe fazer isso, mas muitos deles já são estudados e aqueles que são mais conhecidos são os que a gente tem aqui. Nos meus painéis, eu coloquei em torno de 240 genes, que são os que têm mais estudo na ciência e que a gente precisa conhecer, são moléculas que são de grande importância e que também a gente consegue encontrar alguma solução, alguma intervenção para interagir com eles. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão lá. O primeiro vai falar do sono e o segundo vai falar de sono também, que é o do relógio biológico. Os dois vão falar. Por que eles estão em primeiro lugar? Porque se eu não entender como é que funciona o seu sono e eu não conseguir colocar isso dentro da sua rotina, nada vai funcionar. Durante o sono, tudo que a gente faz, tudo que acontece de ruim nesses mecanismos epigenéticos na nossa interação com o ambiente, então poluição, estresse, má alimentação, as informações que a gente absorve ruins durante o dia, tudo isso é depurado, é eliminado, é restaurado durante o sono.
Enquanto nós descansamos, o nosso corpo trabalha. E esse relógio biológico, ele funciona justamente para deixar as coisas funcionando como tem que estar no momento certo. Durante o dia, a gente produz as coisas certas para nos deixarmos despertos e atuantes. Durante a noite, a gente produz os mecanismos necessários para que nós estejamos descansando e os mecanismos de restauração estejam funcionando. Tudo que é de ruim é depurado ou corrigido. Tudo que foi de bom, a alimentação, a dieta, o treino, a meditação, a oração, tudo que aconteceu de interessante, construtivo no teu corpo, vai ser sedimentado, aprendizado, vai ser sedimentado durante o sono. Então, é importante a gente saber disso. Olha ali o que eu tenho. Esse ABCC9, que é o transportador de ATP, que vai fornecer energia para o nosso cérebro. E ali o RS, que é o polimorfismo, que é vamos dizer assim, que seria o RG do código ali, onde a gente já conhece alguns erros que podem atrapalhar. E vocês vão observar que o meu, eu tenho uma predisposição a um menor número de horas. Como eu falei para vocês, eu já não costumo dormir, eu acordo sozinha às 5 da manhã, mas eu durmo às 8 da noite, 8, 9, 9 e meia da noite no máximo, eu já estou capotando. E veja bem, automaticamente, pode ver que ele tá branco? Automaticamente a minha vida já me colocou nesse lugar. Então, tá tranquilo. Tem pessoas que precisam de um número maior de horas de sono. E essas pessoas, se isso não acontecer a contento, elas vão ser prejudicadas. Então, às vezes, a gente sacrifica o sono pelo trabalho, por uma fase da vida, né? Mães que tiveram bebê, que passam por grandes privações de sono e não é uma escolha, né? Durante essa fase da vida, a gente vai ter que adotar abordagens para tentar compensar. Ali, como é um transportador de energia, por exemplo, pessoas com privação de sono ou que não atendem essas necessidades, eu vou ter que dar uma dose, por exemplo, muito maior de creatina, porque é a creatina que vai interferir naquilo ali e aumentar o aporte energético daquelas células. Tá entendendo? Então, mas o meu tá tranquilo, minha quantidade de sono tá tranquila, a qualidade do sono não anda muito boa, mas é respiração, eu já sei qual é o problema, então a gente vai pensar nisso num outro momento. Relógio biológico. Bom, acabei de falar para vocês, naturalmente eu acordo às 5 da manhã e durmo às 8 da noite, meu relógio biológico tá ali para disposição de preferência de horários diurnos, mas veja bem, quem tem horários noturnos não significa que você vai dormir às 5 da manhã, acordar às 2 da tarde, vai ficar tudo bem. O homem não é um animal noturno, caso contrário a gente enxergaria no escuro. Não enxergamos no escuro, não temos nenhum aparato fisiológico para sobreviver no escuro. Significa que você vai ter o seu corpo funcionando até um certo momento e que principalmente de manhã cedo, sabe aquela pessoa que acorda moída de manhã? É a pessoa que tem um clock noturno. Ela vai precisar dormir até mais tarde, mas não necessariamente dormir tarde. Entendeu a diferença? Eu sei que vocês entenderam, que vocês são espertos. Segundo, gene guerreiro, gene da Conte. Aqui catecolmetiltransferase, e esse é um dos genes mais estudados, que ele determina como funciona o controle do nosso córtex pré-frontal. Pessoas mais impulsivas, pessoas mais tranquilas, pessoas mais apáticas, pessoas que têm menos controle, né, das próprias ações, mais agitadas, mais tendência à violência, mais controle da dor. Tudo isso é regulado aqui pelo córtex pré-frontal, é uma parte muito importante para a nossa parte de comportamento. E vocês vão ver que para mim foi uma grande surpresa quando eu vi isso, porque tem uma conte lenta. O que é a conte lenta? Faz esse processo, essa degradação, ele faz a degradação da dopamina. Faz essa degradação de uma maneira mais gradual, mais lenta. Então são pessoas menos impulsivas e menos imperativas. Seria uma pessoa mais tranquila. Eu acabei de falar para vocês que eu tenho TDAH e que eu sou mega, mega, mega hiperativa. Certo? Pois é, como que pode uma pessoa com TDAH ser hiperativa? A gente já vai descobrir. Eu fiquei pensando sobre isso, depois só entendi depois que eu abri o exame inteiro, né? E a mesma coisa, um pensador, o preocupado. Seria o pensador, ele chama warrior e o warrior, né? Que é o guerreiro e o pensador, em inglês, sei lá, o preocupado. Né? O guerreiro, né? E é por isso que não tem cor, né? Porque é uma característica, não é uma falha genética. O guerreiro é o que tem uma ancestralidade mesmo de povos mais guerreiros. É o cara que precisa, os mecanismos de luta e fuga dele são mais aflorados. É aquele cara que ele vai ser mais determinado para algumas coisas. O pensador é aquele pensador assim, mais procrastinador, mais calculista, mais lógico. São pessoas que, por exemplo, no trabalho vão se dar muito bem em trabalhos que precisam mais dessa questão
cerebral, dessa questão de lógica. O Conte rápido é um cara que vai ser aquele cara de decisão rápida. No esporte, por exemplo, é um cara que vai muito bem em esporte de equipe. É um cara que vai muito bem, um atacante ou um zagueiro que pensa rápido, que, né, pensando em futebol. E a gente já consegue entender o perfil esportivo, o perfil emocional, o perfil profissional. Você sabendo disso, você consegue até se entender melhor no mundo diante de algumas situações, entendeu? E por muitas vezes adotar estratégias para controlar. Então, pessoas que são mais, ou por exemplo, eu sou uma pensadora preocupada, eu sou uma procrastinadora de carteirinha. Todo dia eu falo que eu vou sentar aqui e vou começar a gravar as duas. Eu fico rodando igual piro bêbado, e é uma característica do TDAH, até às 5. Às 5 eu começo a gravar, às 7h30 eu já estou morrendo de sono. Nunca consigo fazer tudo o que eu quero. O que eu preciso? De estratégias para antecipar isso, diminuir. E o que eu faço como eu tenho TDAH e sou medicada? Tá aqui meus remédios aqui atrás. Ó, aqui, ó lá. Tem mais lá embaixo. Eu reorganizo os horários das minhas medicações e eu adoto estratégias comportamentais para diminuir esse que é um fator natural do meu cérebro, mas que eu preciso corrigir para poder fazer a minha vida funcionar. Entende? E isso a gente vai fazer com todos os polimorfismos que forem necessários. Depois disso, agora vocês vão ver o TDAH. Tá vendo ali ó, a dopamina beta-hidroxilase? Ela é uma enzima que vai fazer a conversão da dopamina. Veja bem, eu tenho o transporte e a degradação da dopamina lenta, mas eu não converto. Então, o meu TDAH não está na CONT, ele está na DBH. Veja bem, o que isso significa? Significa que nem toda medicação vai dar certo para mim. Porque se eu não converto, um inibidor de recaptação, por exemplo, não faria sentido se fosse o caso de depressão, entendeu? E o que muda se eu tenho déficit no DBH e não tenho na CONT? Muda tudo, sabe por quê? Porque é muito diferente você não produzir e você não degradar. Se eu não produzo, eu de fato não tenho. Então eu vou demorar muito mais do que as outras pessoas para conseguir a mesma motivação que as outras, ao mesmo tempo que eu vou ficar circulando ao redor de mim mesma, procurando onde está essa dopamina. Vamos colocar isso no esporte? Eu faço um aquecimento, eu faço cardio, por exemplo, antes da musculação. Ou eu coloco a minha medicação antes do treino, porque senão eu não treino, gente, porque eu não tenho paciência. Eu não tenho dopamina. Eu começo o exercício e troco, e começo e troco. Cardio é 3 minutos em cada exercício, porque eu não tenho, assim, eu fico enlouquecida. É um cérebro que ele não tem, ele tá sempre desejando e procurando, a gente não sabe o que. Então, o que eu faço? Como eu tenho essa liberação mais lenta, essa conversão mais lenta, eu coloco o aquecimento primeiro, porque durante o exercício eu vou começar a liberar essa dopamina. Lá depois de 10, 15, 20 minutos, eu vou estar motivada a treinar e, portanto, eu vou conseguir fazer uma musculação de qualidade. Entendeu a sacada? 90% dos profissionais de educação física que vocês conhecem vão orientar vocês a fazer o cardio depois. No meu caso, não funciona. No meu caso, se eu não fizer o cardio antes, eu tenho que sentar, por exemplo, na cadeira extensora e ficar lá fazendo 10, 15 minutos num único exercício, assim, ó, insistindo até que o meu cérebro libere a quantidade adequada de dopamina para que eu tenha motivação para seguir o plano de treinamento, porque senão eu não vou seguir e vou embora. Muitas vezes eu vou embora, como acontece em várias outras situações. Mas olha a diferença que faz na montagem do treino eu entender este cérebro já no início. Entendeu por que eu troquei e botei tudo no começo? Vamos dar sequência aqui. Cor dos olhos, para olho castanho, né? Não tem dúvida. Tolerância ao álcool. Tolero bem álcool. Teoricamente, tolero bem, na prática, não tolero nada, o que deixa muito claro os mecanismos epigenéticos da vivência. Como eu nunca bebi na minha vida, eu não tenho resistência nenhuma ao álcool. Eu tomo meio cálice. Quem me acompanha no Instagram já me viu bêbada 1000 vezes. Eu tomo meio cálice de licor e eu vou dormir, gente. Mas, pelo outro lado, eu tenho uma degradação muito rápida também, que vocês vão ver lá na frente, nos outros mecanismos. Daqui a 20 minutos eu acordo e tô zerada. Tem essa parte boa também. Boa tolerância ao álcool, mais um pouquinho do sono. BDNF, ele fala de muitas coisas, é um gene que é muito estudado também, tem muita relação com o TDAH, é o fator neurotrófico de desenvolvimento. Ele fala da nossa neuroplasticidade, entre outras coisas, da nossa capacidade de adaptação ao aprendizado. Ele é muito prejudicado em pessoas com TDAH costumam ter muitos polimorfismos nisso.
muda os mecanismos do sono, a capacidade de relaxamento, enfim, ele tem uma série de interferências que na nossa vida prática. Um deles é o sono e a qualidade do sono, e aí você pode ver que eu tenho um polimorfismo ali, um que está amarelo, então são 2 genes, que você recebeu um do pai e um da mãe. Quando recebeu o gene ruim dos dois, está vermelho. Quando recebeu só um gene, que a gente chama de heterozigoto, um é diferente do outro, fica amarelo, que é uma atenção. Pode haver um pequeno prejuízo, mas às vezes a dominância do gene bom. Então é importante observar quem é que está dominando, se tem mesmo esse prejuízo ou não. E a intervenção também fica mais fácil, que é mais fácil de corrigir quando você tem um estímulo a mais já intrínseco. E aí a gente já vai entrar aqui, ó, num termo que vocês vão ouvir muito de mim, que vai falar em praticamente todas as doenças metabólicas, a gente vai usar esse termo, que elas são poligênicas. O que é isso? Não existe um único gene que determina aquela condição, mas uma série de polimorfismos que combinados vão gerar os sintomas, os diferentes sintomas que vão levar àquela manifestação. Por que é importante a gente saber disso? Porque quando é um único gene, como é no caso das doenças genéticas que a gente vai mostrar lá em outro painel, a intervenção ela vai ser mais específica, ela vai entrar justamente no tratamento daquela condição. Quando a gente tem situações que são poligênicas, a intervenção vai ter que ser multifatorial também. Então a gente tem que pensar em todas essas situações, e é por isso que é aí que entra o brilhantismo dessa questão do código genético, porque eu vou poder adotar estratégias para cada uma dessas frentes. Então, por exemplo, BDNF, eu já sei que eu regulo muito ele, eu aumento essa expressão dele quando eu faço exercício aeróbio em jejum. Sabia disso? Tem estudo mostrando, eu vou procurar, se eu achar ele, tá guardado em algum lugar. Eu vou colocar aqui nos comentários para vocês. Mas tem estudo mostrando o exercício aeróbio em jejum, ele vai estimular o fator neurotrófico de desenvolvimento cerebral. Aí a gente tem lá predisposição à dependência à nicotina aumentada. E aí é um receptor que ele gosta muito, né? Tá bem abertinho ali, tenho bastante quando eu fumo, ó, tá todo mundo de braço aberto, vem, querida. Quando eu não fumo, tá todo mundo de braço aberto perguntando, cadê, querida? É assim que se cria uma dependência. Junta lá com aquele cérebro com pouco controle, ó, prato cheio para dependência química, é ótimo. Ó, parabéns. Portanto, é importante ter cuidado com aquilo que a gente consome, só isso que a gente tem que dizer. E depois disso, tem um gene que é muito relacionado ao TDAH, mas como eu falei para vocês, é poligênico. Esse gene especificamente eu não tenho, o que parece ser muito interessante, né? Mas já expliquei para vocês, o negócio da dopamina tá lá em cima no DBH. Depois a gente vai avaliar ali o risco do desenvolvimento de transtornos mentais diversos, aí não é específico. Dá uma olhadinha que molécula é aquela, interleucina 1. Uma interleucina é uma molécula do nosso sistema imunológico que faz parte dos mecanismos de controle da inflamação. Por que a gente aborda tanto hoje em dia o assunto do controle da inflamação sistêmica de baixo grau ou da inflamação subclínica, que é essa inflamação que a gente provoca todos os dias com as coisas ruins do dia a dia? E eu vou dar o exemplo da alimentação, é óbvio, porque é mais fácil para vocês quando a gente come, né, alimentos que não sejam saudáveis, alimentos ultraprocessados que têm corantes, aromatizantes, todo aquele discurso que eu faço para vocês toda hora. Vai aumentando essa inflamação ela alcança o seu sistema nervoso central e você tem pouca capacidade de depurar isso por carência nessa interleucina ou em alguma outra. Junta com isso um ambiente que te estimula, por exemplo, a depressão. É excesso de telas, assistindo coisas ruins o tempo todo. Notícia ruim, vídeo ruim, jogos que são de estímulo negativo para o seu sistema nervoso, música ruim, todo estímulo que é negativo, coisas ruins acontecendo no dia a dia, uma visão negativa de mundo, tudo isso vai te levar, ao longo do tempo, a expressar cada vez mais fatores inflamatórios e você não tem controle. Este sistema nervoso inflamado, sem controle, junto com o ambiente que te dá condições para o desenvolvimento desse transtorno, vai fazer com que você desenvolva isso mais rápido e com mais gravidade do que outras pessoas. Por isso que é muito importante a gente controlar a inflamação. Depois disso, flexibilidade cognitiva, capacidade de aprendizado. Graças a Deus a minha é boa, senão eu não estava aqui com tanto de coisa, né? Você já viu que tem um monte de polimorfismo aí esquisito para mim, né? Criatividade moderada. Depois tem o do autismo, vocês vão ver que, né, eu recebi os genes tanto de pai quanto de mãe.
uma predisposição aumentada. E por último, habilidade matemática, que teoricamente eu teria um bom domínio de matemática, mas não é verdade, eu tenho descalculia, não sei fazer conta nenhuma, mas eu vou ser honesta que eu nem estudei a fundo como é o funcionamento dessa proteína de zinco, mas provavelmente são estudos de associação, então provavelmente eu estou naquele grupo de pessoas chamado outlier, que está fora do escopo das pessoas que têm uma manifestação comum. Provavelmente é isso. Eu faço parte daquelas pessoas que têm o gene, mas não manifestaram a condição. Vamos pensar primeiro na alimentação. Então, estratégias alimentares. Jejum muito longo vai fazer sentido para uma pessoa dessa se ela não tem muito controle? A hora que ela ficar cheia de fome depois de umas 18 horas sem comer, quando você colocar a comida na frente dela, ela não vai se controlar. E eu posso dizer, porque como a pessoa sou eu, isso já aconteceu várias vezes nas dezenas de preparações que eu passei. Jejum não funciona, gente. Para quem tem questões, porque essa tendência à impulsividade é um gatilho, uma oportunidade muito grande para comportamentos compulsivos, compulsões alimentares. Uma pessoa que já tem uma tendência à obesidade, que tem um apetite aumentado, que tem pouco controle, né, dos próprios atos, dificilmente ela vai passar por um momento de inanição sem tentar compensar depois e sem conseguir se controlar. É o prato cheio para um episódio de compulsão alimentar, não vale a pena. Mas eu consigo investir, já que ela dorme muito bem, num jejum fisiológico, que é o que eu faço hoje. Dorme mais cedo, pulo o café da manhã e tomo o café da manhã um pouquinho mais tarde. Eu faço jejum diário de 12, 14 horas aí, tranquilamente, sem grandes problemas. Depois eu começo a ter problema, porque começa a vir cedo. Essa adaptação ela vai ser longa. Se é uma pessoa que nunca fez jejum, ela vai comer lá um pouquinho mais cedo ou no horário normal e vai adiantar uma hora só, ou atrasar uma hora só o café da manhã. Então a gente vai trabalhar o jejum fisiológico e não estratégia de jejum intermitente, porque não vai funcionar. O que vai funcionar? Refeições volumosas, porque ela sente fome, não sente fome? Volumosas. Vamos regular o horário de acordo com a fome. Aí você vai perguntar para a pessoa, eu vou perguntar para a pessoa, no meu caso, a minha vida me permite com tranquilidade fazer 4 refeições por dia. Ah, mas você vai se preparar para competir, não é interessante comer de 3 horas? A gente já sabe que não precisa mais, gente. A gente sabe que a gente precisa bater os nutrientes e manter o equilíbrio entre essas refeições. Se é 1 por dia ou 6 por dia, pouca diferença vai fazer, porque o importante é o estímulo, principalmente para preservação de massa muscular, que é a preocupação que a galera tem, o estímulo do treinamento e o equilíbrio energético que vão fazer sentido, e não a frequência com que você coloca essa comida, inclusive para preservar a saúde desse intestino, que a gente vai falar lá na frente. Então, vou botar 4 refeições, café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta, e eu posso vir a pensar numa refeição pré e pós-treino, se for necessário. Aí a gente vai falar lá no treinamento. Então, aqui eu tenho a estratégia comportamental que eu vou abordar para lidar com essa pessoa. Vou fazer uma restrição, por uma dieta restritiva a longo prazo? Por exemplo, posso fazer uma dieta cetogênica por 15 dias? Posso, desde que eu coloque uma quantidade de gordura e uma frequência que não deixe que essa pessoa sinta fome, entendeu? Posso passar desses 15 dias? Não, porque um cérebro que não tem controle, a partir do momento que ela começar a entrar em inanição de algum alimento, de algum nutriente, como por exemplo o carboidrato, vai ser gatilho também para compulsão. Então, essas estratégias que podem ser interessantes, elas sempre vão ser de curto prazo, para não chegar ao tempo de uma carência fisiológica importante, entendeu? Nesse primeiro momento, a gente não vai pensar nisso, a gente vai pensar numa dieta equilibrada, vai pensar no jejum fisiológico que a gente vai trabalhar, vamos pensar nas refeições mais volumosas para atender esse apetite e vamos pensar no horário para não chegar o momento da fome. Firmeza? A gente já tem estratégia comportamental aqui bacana. Vamos pensar no treinamento? Treinamento, de novo, tem um TDAH impulsivo, sem paciência, né? Cheio aqui de hiperatividade. Vale a pena dar um treino de 2 horas e meia para uma pessoa dessa? Sabe qual a chance dela abandonar no meio? Todas. Falo porque sou eu, de novo, mas se eu pegar um outro indivíduo com essa mesma situação, provavelmente, a menos que ele esteja hiperfocado naquilo. E aí a gente vai entender isso ao longo do processo. Mas geralmente não vai ser o caso. Falei para vocês lá que eu faço o quê? O cardio em jejum. A EJ não é uma opção, é uma obrigação até o último dia da vida. Por todas as razões metabólicas, que a gente vai ver lá na parte nutricional depois, mas também
por conta da regulação do BDNF, para a regulação desses neurotransmissores, para que essas pessoas tenha um dia mais produtivo, percebe? Então, eu vou ajudar a execução da dieta a partir do estímulo do exercício. Olha que bacana. Mesma coisa, o sono. É uma pessoa que dorme bem, dorme cedo e acorda cedo e tem um relógio biológico diurno. Qual vai ser a hora mais interessante para treinar? De manhã. Então, acordar, fazer o exercício e, se possível, em seguida o treino é a melhor estratégia. Um treino que seja curto e um treino que seja efetivo, aonde haja uma percepção de esforço. Então eu vou dar exercícios mais intensos, períodos de descansos menores, para que ela esteja sempre ocupada, não fique entediada e vá direto de um exercício para o outro até o final. Posso usar bisete, posso usar drop set, posso usar circuito, posso usar que mais? Posso usar treinos compostos de diferentes grupamentos, posso fazer pequenos desafios diários, semanais, para que mantenha essa motivação, mas principalmente treino diário, curto, efetivo e intenso. Firmeza? Vamos guardar isso daqui. Aqui eu já tenho 50% do como vai ser a execução dessa conduta. O que vai ter dentro dela, a gente vai ver nos próximos painéis quando a gente tiver essas informações. Viu que legal, gente? Vocês viram como eu me emociono, como eu me empolgo, como eu me animo? Eu não sei quanto tempo vai dar esse vídeo, eu vou tentar editar para deixar ele o mais curto possível. Mas não é muito, muito, muito louco assim, ó, quando você começa a entender o funcionamento da pessoa e começa a ter respostas. Como a gente está falando de mim, a gente pode dividir essas experiências. Eu comecei a entender por que, cara, por que a minha preparação era tão difícil? Por que eu fico quicando de equipamento em equipamento num nervoso que eu não consigo encerrar o treino? Por que alguns tipos de exercício me irritam profundamente e me deixam nervosa? Sabe? Isso. E agora eu consigo, claro, como eu já venho de uma história de vida que eu fui fazendo essas adaptações por instinto, muitas dessas coisas já estão sendo feitas, entendeu? Mas se fosse num momento lá atrás, e quando eu pegar a parte metabólica, que eu vou conseguir casar essas informações, eu vou conseguir determinar um programa de alimentação, um programa de treinamento que eu não preciso sofrer todas as coisas que eu sofri 10, 12 anos da minha vida. Olha que bacana. É uma grande esperança. Pensa isso em pessoas que não têm a vivência que eu tenho, que passam, por exemplo, a vida inteira lutando contra a balança, que engordam, emagrecem, são humilhadas pelos outros que ficam falando que é falta de vontade, que é preguiça, que é sem vergonhice, que deveria ser criminoso, né? Porque você só piora a situação da pessoa. Você chega para a pessoa e fala assim, cara, teu cérebro não foi feito para isso. A gente vai ter que encontrar um outro caminho. A gente vai ter que atender, a gente vai ter que tapar esses buracos. Né? Essa ansiedade aqui, a gente vai trabalhar com uma suplementação, junto com a medicação que eu já tomo, uma suplementação que vai me ajudar com isso. A gente vai adotar estratégias comportamentais que ajudem a controlar isso e me ajudem também no meu dia a dia, no meu trabalho, no meu desempenho nas outras funções, nas minhas relações interpessoais. Tudo isso vai entrar. Uma frase que eu sempre uso, quem assiste os outros vídeos que eu já produzi, me acompanha no Instagram, uma frase que eu sempre uso muito é: o corpo não tem gaveta. Né? Então, o que tem aqui interfere no que tem aqui, interfere no outro, interfere na sua vida, tudo está conectado. A gente ajusta o ambiente, né? É um ciclo. A gente ajusta o ambiente interfere no comportamento, o comportamento influencia nas respostas fisiológicas que vão mudar a sua interação com o ambiente, que vai mudar de novo o seu comportamento. Quando você muda o comportamento, muda. Tudo isso está sempre trabalhando nas duas direções o tempo inteiro. E é nisso que a gente consegue intervir com precisão. E não precisa ficar erro, acerto, erro, acerto, erro, acerto. Chega de falar, gente, senão se deixar eu falando disso aqui, pensa nisso. Já viram um neurodivergente hiperfocado? Sou eu quando começo a falar disso aqui. Então vou parar por aqui. Quero saber de vocês se vocês gostaram, se vocês curtiram, se foi chato. Enfim, coloquem as suas opiniões aqui embaixo, porque eu vou produzindo para vocês de acordo com aquilo que vocês me dizem. Então troca ideia comigo, gente. Eu já falei, eu adoro, adoro, adoro. Bota suas ideias, as suas impressões aqui nos comentários. Faz pergunta. Eu adoro interagir com vocês.
vocês. Sempre que eu puder eu respondo. Se tiver sugestão de outros vídeos também. E se vocês gostaram, é claro, não esquece de dar o like. Se conhecer alguém que tem essa curiosidade, que quer aprender um pouco mais sobre isso, indica, aperta no aviãozinho, manda pra lá, vamos fazer uma comunidade cada vez maior e vamos conversar sobre isso. Se vocês gostarem desses negócios assim também, porque vocês já viram que eu gosto muito, né? E por hoje é só. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. No próximo a gente vai falar de metabolismo, viu? Não percam, na semana que vem. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima.